ele é considerado uma assinatura. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui como se fosse um arquivo de programa, certo? Só para a gente entender melhor aqui. Deixa eu botar a cor azul aqui. Isso aqui são 2 arquivos, tá bom? Que tem códigos que, por exemplo, esses são arquivos do PowerPoint. Esses arquivos aí fazem o PowerPoint funcionar, tá certo? O vírus pode agir neles dessa maneira aqui, ó. Ele pode chegar num programa PowerPoint e infectar uma parte dele aqui, ó. Que é essa parte que está em vermelho aqui embaixo. Ou ele pode infectar todo o PowerPoint. Ou todo o arquivo. E por aí vai. E ele faz isso e ele coloca uma assinatura dele aqui dentro. Assinatura. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Ele é considerado uma assinatura. O vírus não é considerado um programa. Ele é considerado uma assinatura. Tá certo? Um programa vai ser outros tipos de pragas virtuais que a gente vai ver já já. Mas o vírus, ele é caracterizado por uma assinatura dentro de um arquivo. Já que ele precisa de um hospedeiro, né, igual o coronavírus, então existe uma assinatura do coronavírus no nosso sangue, por exemplo. Certo? E aí, com o teste correto de sangue, a gente consegue identificar o vírus, coronavírus no nosso organismo, e vai ver a assinatura dele lá e vai entender que é ele. Tá bom? Então, essa é uma característica. O vírus não é um programa, ele é uma assinatura. Ele contamina partes do arquivo, ou ele completo. Foi exatamente o que eu botei aqui em cima no exemplo. Pode criar cópias de si mesmo. E aqui vem uma observação interessante. Não é automaticamente que um vírus cria cópias de si mesmo. Ele precisa de uma ação humana para abrir o arquivo e fazer com que ele se replique automaticamente depois da minha ação. A gente vai ver que o próximo tópico aí é o warning, que é o verme, que eu dei um exemplo aqui, que ele se replica automaticamente. Basta com que ele seja instalado no nosso computador e tchau. Ele mesmo sai se replicando. Aqui não. Aqui ele só se replica automaticamente se a gente executar ele. Tá certo? Outra característica do vírus é que o arquivo contaminado não funciona direito, corretamente. O arquivo ou o programa, tá certo? O arquivo ou o programa infectado, ele não vai funcionar corretamente. Tá bom? Essas são as características que sempre caem em prova sobre vírus. E aqui eu tenho algumas categorias de vírus, tá certo? Que eu queria trazer para vocês. Eu vou passar aqui de forma mais rápida um pouquinho, mas vocês anotem o que for principal que eu vou falando aqui, e esse slide eu vou mandar para vocês, tá certo? Porque esse conteúdo não cai tanto em prova não, essa parte de tipos de vírus, mas eu encontrei 2 questões que caíram, então aí eu joguei eles aqui para a gente entender. Existe um tipo de vírus chamado vírus de boot, tá certo? O que é o boot? O boot é o processo que o nosso computador passa na hora de iniciar. Então, se eu apertei o botão ligar do meu computador, então eu estou chamando o programa boot que está instalado no HD e vai fazer com que o nosso computador inicie, e quando o sistema operacional iniciar, o boot fica parado lá. Ele só foi usado na hora de iniciar o sistema. Então, tem um tipo de vírus chamado boot, que ele pode atacar justamente a inicialização, o boot do sistema operacional, e fazer com que o nosso sistema operacional não inicie, nosso computador não inicia, da tela azul e fica meio doido lá. Esse vírus danifica a trilha 0 do HD ou o setor NBR, é a mesma coisa. Então, o nosso HD tem um setor lá chamado NBR ou trilha 0, que quando ele é danificado, o nosso sistema operacional não inicia. Então, o vírus de boot danifica a trilha 0 ou o setor NBR do HD, impossibilitando que o computador inicie de novo. Certo? Vírus de script. Quando se tem um vírus de script, ele contamina nosso computador pelo navegador. Ele pode ser recebido por e-mail, no anexo do e-mail ou no corpo do e-mail, e a gente pega ele acessando o site. Basta abrir o site, que se tiver um vírus de script neste site, é bem possível que a gente pegue ele. Tá certo? Porque quando a gente acessa um site, no nosso navegador,
vai ter scripts, vai ter códigos rodando dentro do navegador para nos apresentar aquela informação, tá certo? Então, quando aquele site tem um vírus de script, ele consegue contaminar o navegador e, consequentemente, contaminar o nosso computador. Basta que a gente acesse o site que tem esse vírus, ou que a gente abra um e-mail que venha com esse script lá de vírus lá dentro, ou que a gente baixe o anexo e execute a nossa máquina. Tá certo? Essa é uma categoria de vírus de script. O outro, vírus de macro. É um tipo de script para gerar uma rotina dentro de programas chamados suíte de escritório. O que são suítes de escritório? A gente vai ter uma aula só sobre eles. São os programas Word, PowerPoint e Excel. Quando a gente quer gerar uma rotina automática dentro do PowerPoint, por exemplo, a gente pode gerar um script chamado macro, que ele vai fazer aquela rotina várias vezes. O que é, vamos lá. Eu poderia ter feito aqui, é o seguinte, ó, tá vendo aqui minha logo aqui embaixo? Vocês vão ver essa logo em todos os slides. Para eu não precisar copiar e colar essa logo em todos os slides, eu poderia criar um slide mesh, que isso é outra coisa que a gente vai aprender também, ou poderia criar um script de macro para o meu PowerPoint entender que todo slide, quando for criado, ele vai adicionar lá embaixo a minha logo, que está aqui. Certo? Então, toda vez ele vai adicionar. Então, eu posso criar isso. Eu, Vicente Albuquerque, posso fazer isso. Só que, às vezes, as pessoas criam vírus de macro para o mal, né? Para capturar informação do Word e jogar para uma outra pessoa na internet. E por aí vai. Pode danificar também esse vírus de macro, o funcionamento do programa ou do arquivo. E ele geralmente é usado junto com suíte de escritório, Word, PowerPoint e Excel. Tranquilo, pessoal. Vocês estão muito calados aí. Como é que tá aí? Ô, professor, só para entender melhor, esse vírus de boot, vírus de script, vírus de macro pertence ao tipo de vírus, né? Categoria Vírus, né? Ah, então depois é que a gente vai falar de war dos outros, Isso. né? Ok. Exatamente, é. Por isso que eu botei aqui em cima o título, pra gente ir... Vão colocando esses títulos aí, tá certo? Pra gente não ir se perdendo. Eu vou falar sobre ataques virtuais também, o nome aqui em cima vai estar ataque, para você colocar que o phishing é um ataque, não é um vírus, que a gente vai ver já já, tá bom? Mais 3 tipos aqui de vírus, rapidão, para a gente concluir a questão de vírus. Vírus de hardware. E aqui esse vírus de hardware aí, acredito que alguns de vocês já pegaram. Ó, o vírus de hardware não ataca o hardware. Ele ataca arquivos e pastas que estão em HD ou em pendrive. E o que é que ele faz com esses arquivos e pastas? Transformam em atalhos. Com certeza, não tá com a bexiga não, que nessas 17 pessoas aqui, ninguém tenha botado um pendrive no computador, quando tirou, que botou em outro, viu que todos os Várias arquivos vezes virou já. atalho. Pronto. Então, esse cara aí é chamado de vírus de hardware, tá certo? Não existe um nome específico para ele, é um vírus, não sei o que. Não, é uma categoria de vírus chamada vírus de hardware, que tem diversos. Pode ser desfeita essa ação, tá certo? Ela não é permanente. Então, tem alguns programas que a gente baixa no computador que desfaz essa situação aí dos atalhos, tá bom? É como se o vírus deixasse aqueles arquivos escondidos e mostrasse para a gente somente o que ele quer mostrar, que são os atalhos, tá certo? Vírus polibófico, capaz de mudar suas características. Que características são? São as suas assinaturas. Um antivírus funciona baseado em assinaturas de vírus. Um antivírus funciona nas assinaturas que ele tem guardado no seu banco de dados, que ele vai e compara quando entra um vírus no nosso computador. Então, vamos lá. Quando a assinatura do vírus de hardware, a assinatura seria 135. Só para dar um exemplo aqui. Essa seria a assinatura dele. Aí o antivírus tem uma tabela lá dentro dele, em que ele guarda todas essas assinaturas. Tá bom?
E aí, toda vez que a gente executa alguma coisa, colocou o pendrive no computador, e aí o nosso antivírus vai escanear o pendrive. Se o antivírus encontra essa assinatura 123 na sua tabela, ele vai entender, opa, essa assinatura é de um vírus de hardware. Não vou deixar executar e vou tirar ele daí. Pronto. Essa é a maneira com que o antivírus funciona, baseado na assinatura do vírus. E aí o vírus polimórfico, ele muda a sua assinatura, aí complica, né? Dificilmente é encontrado pelos antivírus. Ele pode ser chamado de vírus de stealth. Vírus de stealth. Eu vi uma questão só cobrando isso aqui. O vírus de stealth é um vírus caracterizado por iludibriar os antivírus atuais, fazendo com que seja extremamente complicado verificar o seu funcionamento no computador. Aí eu, que danada é isso? Aí quando eu fui pesquisar, eu vi que algumas bancas, eu acho que foi, ou foi FCC ou foi CESP, chamou o vírus polimórfico de stealth. Aí possivelmente deve ter algum livro que fala sobre isso aí. Ele foi lá e inventou e tirou do livro e jogou na questão. Certo? Vírus de e-mail. O vírus de e-mail é recebido através de anexos que vêm no e-mail. A vítima tem que baixar e executar. Toda vez que a gente falar aqui de vírus, tem que ser executado no meu computador. Tá bom? Vai ter questões que vão tentar mostrar um outro conceito sobre vírus que vai tentar complicar a sua cabeça, mas tem que ser executado, tem que ser baixado, e ele não funciona automaticamente, a gente tem que ter uma ação nossa. Pode-se enviar para a lista de e-mail da vítima. Então vamos lá, recebi um anexo no e-mail desconhecido, baixei o anexo e executei. Se dentro desse anexo existe um vírus de e-mail, esse vírus de e-mail pode pegar a nossa lista de contato do e-mail e reenviar o próprio e-mail que ele chegou para essa nova galera. E a galera vai abrir e vai baixar e por aí vai. Tá certo? Então é um vírus que se replica bastante, essa questão do vírus de e-mail. Por isso aquele moído todo de não abra um e-mail que você não conhece, não abra um e-mail de uma pessoa desconhecida e tal e tal. Certo? Agora o que a gente recebe muito são e-mails de spam, né? E-mail de propaganda. A gente vai ver aqui também que tem a categoria de spam, que é um tipo de ataque que em alguns momentos é benéfico, né? No sentido de receber propaganda. Se eu autorizei a empresa Itaú, o Banco Itaú, para mandar e-mail para mim de sugestões, de coisas de compra da minha conta, então eu autorizei, então ele vai mandar para mim e-mails de propaganda do Itaú. Então, a técnica de spam é usada tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para uma empresa notificar seus funcionários, seus clientes, sobre propagandas, tá bom? Quanto para difundir esse tipo de vírus aqui, que são os vírus de e-mail. Tá bom? Prosseguindo. Esquece os vírus e agora volta para tipos de malware. O próximo é o warning, tá bom? Só voltando aqui os detalhes, ó. O vírus já foi. Vamos para esse cara aqui, o warning. O warning é um arquivo de malware que é diferente do vírus, ou seja, ele é um arquivo, ele não é uma assinatura. Eu disse que o vírus ele é uma assinatura que vai dentro de um arquivo de um programa. O warning não, ele é um arquivo, tá certo? Ele não precisa de hospedeiro, tá bom? Então ele não é da categoria do coronavírus. Ele é da categoria aí dos warnings, das pragas virtuais, que chamam, que ela não precisa de hospedeiro. Ele, por si só, se aparecer na nossa máquina, ele mesmo se replica, ele mesmo que faz o moído dele. Não precisa ser executado. Olha aí, outra característica que difere do vírus. Não precisa ser executado. A principal característica dele é que ele se replica no PC ou na rede. Tá bom? É quase que o inverso, né, do vírus. Ele afeta o desempenho do computador, ou seja, a velocidade do computador. É o que eu falei ainda agora aqui, que ele pode, inclusive, superaquecer o computador e danificar alguma peça dentro do computador. Porque ele vai se replicar tanto que vai afetar a velocidade do computador, o desempenho, pode levar a esquentar e queimar algumas peças.
certo? E pode ser usado em ataques DOS. Como um brother aí já perguntou uma sigla aí, e aí eu vou falar dessa sigla aqui também. Existe um tipo de ataque que o nome dele é Deny of Service, ataque de negação de serviço. Esse ataque acontece de maneira até que sem querer ao site do INEP quando a gente vai consultar a nossa nota do Enem. O que é que acontece com o ataque DOS? O atacante ele vai ter vários computadores a serviço dele e vai proporcionar com que esses computadores acessem um único alvo. Todos os computadores, ao mesmo tempo, abram um site, ele consegue fazer um procedimento que ele sobrecarrega um único computador, um único servidor que está na web, com um único objetivo: tirar do ar, sair do ar, deixar o de serviço indisponível. Então, quando 5 milhões de pessoas que fazem o Enem, no primeiro dia que sai o resultado, às 7 da manhã, acessam o site do INEP, são 5 milhões de pessoas requisitando um único servidor, que é o servidor do INEP. E o que é que acontece? Ele cai. Ele funciona de maneira lenta e ele sai do ar muitas vezes. Então, esse é um exemplo de um ataque DOS. Tá certo? Então, se o warning se replica na minha máquina, se replica na rede de maneira automática, então um atacante pode usar um warning para jogar o vírus dele, para jogar o programinha dele em várias outras máquinas, se replicando, porque vai estar dentro de um warning, se replica em várias outras máquinas e de repente ele tem acesso a todas as máquinas de uma rede, que nessa rede seria uma rede de uma empresa grande com 200 computadores. Então, de repente, o atacante, através de um warning jogado em um computador, pode replicar os 200 computadores e ter acesso a esses 200 computadores e enviar o acesso para derrubar o servidor, por exemplo, do Ministério Público da Paraíba, do TJ, de instituições. Beleza? Então, eu não botei aqui a questão do warning, do DOS, explicando aqui através de desenho, porque eu queria explicar assim mesmo, porque não é o foco de agora. Tá certo? Essas são as características do warning. E aí você pode colocar aqui em cima, ó, no seu caderno aí, vermes, porque os vermes se replicam e fazem que o organismo que ele está ali não funcione direito, algo do tipo. Então, eu quis colocar essa palavra aí para você correlacionar. E até em inglês, worm é verme, né? Outro carinha aqui, o sniffer. Sniffer, certo? Ele é o farejador. Ele vai ficar procurando, igual um cão de caça, né? Quando procura alguma coisa assim, quando procura um coelho no mato, alguma coisa. Então, o que é que esse sniffer faz? Ele identifica e captura dados que circulam na nossa rede, na rede da nossa casa ou na rede em locais públicos. Pode ser um hardware ou pode ser um software. Geralmente usado em locais públicos, pode ser usado para o bem. Então vamos lá. O meu computador tem um sniffer instalado, um programa. E eu vou lá, vou para o Manaíra Shopping, sento lá e me conecto na rede do Manaíra Shopping. Se eu tenho um sniffer instalado no meu computador, eu vou ter acesso aos pacotes, aos dados. Pacote seria mais técnico, mas aos dados que estão trafegando na rede que eu estou conectado. Então, imagina aqueles roteadores do Manaíra Shopping que acessam 300 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu conseguiria ver o tráfego de dados dentro dessa rede de um roteador de 300 pessoas. E conseguiria, por exemplo, identificar alguns dados lá que possam ser sigilosos, capturar esses dados e fazer alguma coisa maliciosa, acessar banco ou guardar essa informação para alguma situação futura. O sniffer serve para isso, para farejar, para procurar dentro da rede dados que estão trafegando dentro do meu dispositivo para outro. Então, o meu celular, o celular das pessoas que estão passando, que estão conectados, todos eles estão enviando e recebendo dados o tempo todo. Quando a gente envia uma mensagem de WhatsApp para outra pessoa, aquela pessoa recebe, então eu enviei os dados do meu celular para aquela pessoa, através da rede que eu estou conectado. Tá bom? Então, ele pode ser usado para o bem justamente para entender naquela rede do shopping quais os programas estão sendo mais utilizados. Porque se eu estou com o WhatsApp conectado no meu celular
e envio uma mensagem para o Wendel, estou conectado na rede, a rede vai ter